Bota o hino do Guarani, Bolachinha. O Guarani que empatou de novo em casa e o torcedor comprou contratações. Júlio Nascimento. Cabelo, a grande expectativa da torcida do Guarani em relação aos reforços, contratações. O Guarani, por enquanto, anunciou apenas 2 nomes, Jamerson Bahia e o Isaac, 2 jogadores que vêm sendo aproveitados pelo técnico Moser, que admitiu na sua entrevista coletiva que está à espera de um reforço de peso. Não, nós estamos envolvidos, eu, o Pastano, o presidente, nós estamos envolvidos. Dentre esses nomes tem um grande nome, tem um nome de grande peso, mas eu não posso revelar aqui, porque e só vou deixar essa interrogação aí para vocês que é a profissão de vocês, o jornalista que é meio investigativo, né? Eu sou treinador, eu não sou nada investigativo, então vocês que vão ter que buscar aí com as fontes de vocês esse nome de peso, mas tem, dentre os nomes que nós estamos buscando, um é de grande peso, espero que dê certo. Como nós trouxemos hoje pela manhã, esse reforço de peso pode ser o Vagninho, que está de saída do Cruzeiro, mas o Vagninho não está na mira apenas do Guarani, o Vagninho interessa também a outros times da Série B, interessa ao mercado sul-coreano, onde ele foi muito bem e se tornou um dos ídolos, uma das referências na Coreia do Sul, mas o Guarani busca um atacante de mobilidade, um jogador que possa fazer essa função de falso 9, que foi executada pelo Giovanni Augusto em alguns momentos, e de repente, com a chegada de um jogador de mais mobilidade, mas que pode atuar como referência, assim como o Vagninho, a comissão técnica tem a expectativa de melhorar o desempenho ofensivo da equipe. Em relação até ao nome do Matheus Vargas, que foi perguntado hoje no programa da manhã, o Matheus Vargas recebeu uma proposta do Atlético Goianiense, o Fortaleza recusou a pedido da comissão técnica. E o detalhe é que no final de semana, o Matheus Vargas fez o 7º jogo dele pelo Fortaleza, então ele não poderia mais trocar de time na Série A, já que o Atlético era um dos concorrentes. Mas neste momento não há negociação com o Guarani, pelo menos foi isso que eu consegui apurar, porque o jogador ainda deve ser aproveitado pelo Fortaleza. Então esse nome, por enquanto, não está em pauta, mas mercado da bola a gente sabe como é, né, Cabela? De repente tudo muda de uma hora para outra. Sem dúvida nenhuma. E para mudar assim, ó, estalar de dedos, pode mudar muita coisa, né, Carlão? Sem dúvida. O Guarani passa por esse momento difícil, complicado. Nós falávamos até em off, com todo respeito ao atleta, ele pode chegar aqui, já apresentou um bom futebol, mas quando você fala em reforço de peso, a diretoria fala Vagninho, não a diretoria, né, mas se fala em Vagninho, não dá liga, né? Não dá liga, porque eu acho que é um reforço pra agregar, claro, pra ajudar, mas não é o reforço, aquele jogador, tá chegando o cara que vai tirar a gente dessa situação. Não é o Vagninho, ele pode ajudar. O Matheus Vargas, eu acho que teria até um pouco mais de condição. Mas o Matheus vem com alguns problemas também. Hoje, conversando com o meu parceiro lá de século XXI, o Vitor Freitas, que é do podcast lá do Guarani, e ele falando que também há uma certa rejeição em virtude de provocações passadas, tal. Ele já foi decisivo num derby, isso poderia atrapalhar, mas sinceramente, se viesse o Matheus Vargas agora, eu acho que eu deixaria para cobrá-lo depois. A situação é tão emergencial que esquece um pouco o passado, joga debaixo do tapete e vem para ajudar, porque a situação do Guarani é emergencial. E bota emergencial nisso. Ontem, mais uma vez, o Bugre sofreu demais para marcar gol. Marcou de pênalti, Júlio. Pois é, Cabela, até entrando na pauta sobre o sistema ofensivo, o Guarani tem sofrido muito com a falta de gols. Nos últimos 10 jogos, o Guarani fez 6 gols, todos marcados por jogadores de defesa ou então volantes. Há muito tempo o Guarani não marca com os atacantes. Lucão do Break, dia 2 de junho, aquele empate contra o Vila Nova, que o Guarani vacilou, poderia ter vencido. O Lucão foi o último a marcar, sendo um jogador de ataque. No mais, todos os gols do Guarani foram marcados por jogadores do sistema defensivo ou então volantes. E no primeiro turno, só o Bruno José também, além do Lucão, balançou as redes. Então a gente está falando aqui de uma seca de gols que tem preocupado muito. E esse problema defensivo tem sido... um problema, aliás, ofensivo, tem sido algo que o Moser Santos tem buscado soluções até para resolver. O Felipe Crisman, que vem fazendo uma grande temporada no Sub-20, foi promovido na última semana, treinou com o time profissional e o Moser Santos foi questionado do porquê não aproveitar esse jogador que no Sub-20 vive boa fase. Ele já fez alguns treinos conosco e realmente ele tem uma capacidade importante, mas ele, infelizmente, ele está fora de forma. Nós estamos em julho e ele não está em condições. E aí não é expondo ninguém, não, é o próprio jogador, né?
a mentalidade dos jogadores, elas vão mudando com o passar dos anos, né? Eu sou de uma geração um pouquinho diferente, é um menino de 20 anos que tem condições, mas ele está fora de forma. Então ele não tá, eu não estou dando oportunidades a ele por esse motivo. Já tivemos conversa, já conversamos com os departamentos, tem todos os departamentos dentro do clube, o clube é bem estruturado, e aí depende do jogador. Tá então, Cabela. Pois é, muitos problemas ofensivos para esse time do Guarani. A falta de gols tem sido um grande problema. Nicolas Careca, 18 jogos, nenhum gol. E ainda existe a possibilidade da saída do Lucão, né? Que tem proposta do Paysandu, então é algo pro Moser Santos trabalhar aí nos próximos dias, meu caro. Então, mas aí a história é o seguinte, né? O Moser falou que ele está fora de forma. Se ele está jogando, ele não está fora de forma. Não, ele não só está jogando, como ele é um destaque da categoria sub-20. A gente sabe que tem uma diferença física Lógico. do sub-20 pro profissional. Lógico. Óbvio, a gente sabe. A gente viu o Leonardo da Ponte Preta, só citando o exemplo, como exemplo, tá aqui na cara da gente. O Leonardo, nos primeiros jogos, ele não jogava o jogo inteiro, era substituído. O próprio Amaral esse ano. O Amaral, Sente, exatamente. Aliás, o Amaral esse ano, não o Leonardo. Eu falei em Leonardo, mas pensei no Amaral. O Amaral. A gente via que ele entrava, fazia o primeiro tempo maravilhoso, com 10, 15 minutos do segundo tempo já era substituído, quando no intervalo, porque ele vem da base, a gente sabe que tem essa diferença, Cabela, mas estar fora de forma não, essa né? entrevista do Mozart e em outras entrevistas também, mostra o momento que o Guarani vive, né? Um momento de muita tensão, um momento em que a atmosfera está pesada, e às vezes, em virtude desse momento, você acaba, não vou dizer se precipitando, mas você acaba falando mais do que deveria. O Mozart, ele não deveria ter falado que o menino da base está fora de forma. Porque para quem é torcedor, para nós da imprensa, como que chega para nós esse fora de forma? Chega que ele tá gordo. Relaxado. Relaxado. E você tem que tomar muito cuidado. Para quem não sabe, o Felipe Crisman é um sobrevivente do Ninho do Urubu. Jogador que vem fazendo muitos gols pelas categorias de base do Guarani. Eu tive o privilégio de entrevistá-lo, um menino de cabeça boa. De repente, talvez esse sucesso possa estar atrapalhando um pouquinho, né? O cara dá uma deslumbrada, mas isso eu acho que é um assunto que você tem que resolver internamente. Você não pode ir ao microfone, depois de um empate em casa, em que a torcida estava inflamada, os nervos à flor da pele, e falar, não, a gente já conversou com ele, mas ele tá fora de forma. Eu acho que é uma maneira muito forte, você expõe demais o garoto, e no momento que o Guarani não precisa mais de problemas. Eu acho que o Mozart está criando mais um problema. Sim. Eu tenho um respeito pelo Mozart, pela carreira dele, acompanho a carreira dele desde os tempos de jogador no Curitiba, em que ele era até um meio ofensivo, depois foi recuando, até virar um volante até brucutu, mas que fez carreira, e uma carreira de muito respeito. Bom, vestiu a camisa da seleção. Da seleção brasileira, Exatamente. Naquele campeonato de Londrina lá, que o Brasil fez muito bonito. Agora, ele tem que tomar cuidado, às vezes com um destempero, né? Outro dia eu estava acompanhando o Redação Sport TV, eles falavam sobre os treinadores destemperados nas entrevistas, e teve uma época que o Muricy atrasava muito as coletivas. Aí ele explicou um dia para os jornalistas, né, os caras estavam pé da vida, queriam ir embora, e ele não chegava. Aí ele falou, gente, me desculpe, eu entendo todos os problemas, quem quer ir embora, o ônibus e tal, mas eu preciso chegar no vestiário, preciso tomar um banho, preciso acalmar, porque se eu falar tudo que eu tenho vontade aqui, eu sou demitido, vocês serão demitidos, então tem que tomar um pouco de cuidado. Então, quem sou eu para dar conselho pro Mozart? Mas um pouco de calma na hora da entrevista coletiva. O momento é ruim, o momento é difícil, é um momento de mais uma vez, de nervos à flor da pele, mas você não pode expor um menino da base da maneira como ele expôs ontem. Porque você chega numa entrevista coletiva pilhado, ao invés de você ajudar, você vai acabar atrapalhando. Vai Como piorar a situação. o Guarani já está cheio de problemas, aí você chega e fala que uma esperança da base está fora de forma. Pode até estar. Exatamente, eu ia falar exatamente. Não, pode estar, pode mas estar. não é assim que Não, fala. isso ele chama na sala dele, dá uma jantada no moleque, né? Como a gente fala na gíria, e pra ele tomar o prumo. Se for fora de forma realmente por estar acima do peso, ele tem, porque ele é um atleta profissional ou semiprofissional, ele tem que ser cobrado. Agora, não chegar no microfone depois de um empate em que a torcida tá louca da vida, eu achei infeliz a maneira como o Mozart falou do menino da base, o Felipe. São 4h49, intervalo, a gente volta já já.